E aí, turma, eu sou o professor Thiago, estou concluindo o curso de Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, nossa querida UEMA. E nessa nova etapa da vida estou aqui para compartilhar um pouco o conhecimento com vocês. E vale lembrar que compartilhamento não quer dizer apenas dar conhecimento ou inserir conhecimento em algo. Compartilhamento quer dizer troca de informação, troca de conhecimento, eu dou e eu recebo. Como já dizia um grande sábio, ele diz que não há ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar e não há ninguém que saiba tanto que não possa mais aprender. Então estamos aqui para viver essa nova experiência, nessa nova modalidade, nesse novo mundo que é essas aulas online, e que a gente possa, de maneira bem legal, desfrutar desse novo mundo, dessas novas experiências e fazer valer a pena. Conto com a ajuda de vocês, estou aqui para o que for necessário, contem comigo e vamos que vamos! Para a nossa turma de letras, o conteúdo do livro é a linguagem e é do primeiro ano do ensino médio. É isso. E para a nossa primeira aula, eu quero trazer a vocês, meus caros alunos, o conteúdo falando sobre linguagem. Linguagem que às vezes pode ser algo tão simples de entender, mas acredito que é muito mal interpretado. Muito por falta de conhecimento, falta de uma boa orientação. E nessa oportunidade a nossa intenção é exatamente fazer essa boa orientação. Se por acaso você não se sentir satisfeito, pode fazer uma cobrança, que a gente vai estar fazendo esse compartilhamento de informações, de conhecimento. Tá beleza? Dentro desse conteúdo de linguagem, vamos aprender sobre o que de fato é o conceito, vamos aprender a mecânica da linguagem, vamos aprender os elementos que compõem essa linguagem, vamos aprender também as perspectivas dos elementos que compõem a linguagem e ainda o signo linguístico que é utilizado por esses elementos dentro da linguagem. Se ficou um pouco confuso, nós vamos esclarecer isso exatamente agora. Segue comigo e vamos que vamos! Bom, pessoal, antes de falar de alguma forma, de maneira conceitual, informativa sobre a linguagem, eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante para a gente começar o assunto. Quem nunca já se deparou com uma situação comum, diária, onde um amigo da gente, de uma certa forma, manda a gente falar alguma coisa de maneira mais alta, né, de uma tonalidade mais alta, e às vezes a gente, para fazer piada, chega para ele e responde, né, mais alto. E acontece que fazer isso, né, gramaticalmente falando, não está errado, e embora seja uma brincadeira e tal, não há nenhum tipo de erro na interpretação do cara que responde dessa forma. Por quê? Porque existem duas maneiras de interpretar essa ordem, né? Essa enunciação. Quando o cara chega para tu e fala mais alto, você pode interpretar de maneira que você vá entender que precisa falar numa tonalidade mais alta, e você pode entender também que ele está mandando você repetir o que ele está dizendo. Fala mais alto e você repetir mais alto. São duas interpretações possíveis. O que acontece aqui? Exatamente dentro desse contexto que eu quero falar para vocês sobre linguagem. Que linguagem está detectável aqui no momento. Por quê? Porque o cara, quando ele interpreta a oração, a sentença, a enunciação de quem diz fala mais alto, repete apenas aquilo, ele está falando de maneira metalinguística, porque ele não precisa de uma reflexão, ele não precisa de questões pragmáticas para entender aquilo que ele está dizendo. Ele está usando apenas a língua para falar da própria língua, então ele está repetindo aquilo que ela está dizendo. E quando ele interpreta de maneira
a falar na tonalidade mais alta, ele interpreta sim de maneira a usar a linguagem, porque ele já está se utilizando aqui dos recursos, dos mecanismos daquilo que funciona na linguagem, né? Que não diz respeito mais apenas a uma palavra, não se diz respeito mais apenas a uma sentença, mas se diz respeito a um contexto, a um ambiente que tanto quem falou como quem ouviu tem suas vidas ali confrontadas ou alinhadas, para dentro disso tudo haver uma interpretação daquilo que está sendo dito. Muito bem. Passando adiante, nós temos a mecânica da linguagem e interação. Como ela funciona, como ela se organiza, como ela se dá, como ela acontece numa interação. Interação entenda como um momento em que duas pessoas estão conversando. Há interlocutores, há duas pessoas comunicando, falando uma para a outra, uma falando e uma outra recebendo, e de uma maneira que a vida das duas se encontram ali e, com base nas suas vivências e experiências, elas têm interpretações daquilo que está sendo dito. E para fazer uma reflexão mais apurada e contextualizada, eu trouxe um texto de João Cabral de Melo Neto, onde ele fala: falo somente com o que falo, a linguagem enxuta, contato denso, falo somente do que falo, a vida seca, áspera e clara do sertão, falo somente por quem falo, um homem sertanejo sobrevivendo na adversidade e na língua, falo somente para quem falo, para os que precisam ser alertados para a situação da miséria no Nordeste. E ele usa, você pode observar aqui do lado esquerdo do slide, a análise da linguagem usada por João Cabral. Ele fala com a linguagem, que é enxuta e seca, ele fala de algo, que é o seco do sertão, e ele fala para alguém, os que precisam ser despertados a partir da própria secura. Então, nós temos esses três modos de falar de João Cabral de Melo Neto, onde ele direciona a fala, né? Ele diz: eu falo com o que falo, eu falo do que falo, eu falo para quem falo. E ainda há também um outro direcionamento que ele faz no texto, que é em relação a si mesmo, se colocando, né, no lugar ou como porta-voz dos nordestinos. Isso é o que ocorre em qualquer pessoa que use a linguagem. Essa descrição por, que ele utiliza na terceira vez, né, falo somente por quem fala, que é o homem sertanejo sobrevivendo na universidade, na língua, não é muito comum em situações de comunicação. Essas três que vocês estão vendo do lado esquerdo são muito comuns, elas sempre acontecem, realmente sempre acontecem. Essa aqui nem sempre, mas acontece aqui por quê? Porque a intenção dele é se colocar como porta-voz dos nordestinos. Ele não está falando apenas dizendo que fala com alguém, de alguém e para alguém. Ele está dizendo que, além de falar disso, ele também fala por alguém. Ele se coloca no lugar de um povo, ele se coloca como porta-voz dos nordestinos. Então, a comunicação, a mecânica aqui da linguagem, a interação, ela diz que a linguagem ela acontece de alguém com alguém, né? Ela fala com alguém, ela fala de alguém, ela fala para alguém. E em determinadas situações ela pode até ser falada por alguém. A esquematização dos elementos é bem básica, né? E vocês podem ver, é formada apenas pelos interlocutores e a expressão linguística, né? Que é o emissor, o receptor e a língua que eles utilizam para se comunicar. As perspectivas dos interlocutores. O emissor, quando ele se coloca dentro desse contexto de comunicação de linguagem, o que acontece com ele, o que existe por trás dele, é exatamente o que está aqui descrito nesses três pontos. Ele produz uma expressão linguística com a intenção de obter efeito no conhecimento, no pensamento, no comportamento do seu interlocutor. Ele também leva em conta toda a informação que tiver sobre esses alvos e a partir daí faz as coisas para compor o seu enunciado. Ou seja, antes de alguém falar alguma coisa para outra pessoa, ela antes pensa em como isso vai atingir ele, qual é a sua intenção, se isso vai precisar atingir algum conhecimento, pensamento, comportamento.
se ela já conhece a pessoa, se a pessoa pode dar algum feedback para ela, alguma resposta. Antes de qualquer coisa que a gente vai falar para alguém, a gente analisa tudo isso. Claro, porque de maneira quase subconsciente, mas isso acontece na nossa cabeça. Então, a partir dessas informações que temos pré-concebidas, né, por assim dizer, é que a gente formula o nosso enunciado. A gente decide o que vai dizer, a gente fala o que fala, para quem fala, com quem fala. O receptor, de maneira semelhante, ele toma essa expressão que o emissor expõe, ele toma essa expressão com vista para uma interpretação do próprio propósito que dirigiu as escolhas do falante, e o ouvido também leva tudo quanto sabe e avalia o interlocutor para considerar quais são as pretensões que o motivaram a dizer o que diz. No caso do receptor, que é o ouvinte, ele pega tudo que o emissor falou como pista para uma interpretação das próprias intenções ou propósitos de quem falou. Ou seja, quando a gente escuta alguém dizendo alguma coisa, a gente já imagina, por que esse fulano falou alguma coisa? Por que ele falou isso? Para que ele falou isso? Para quê? Qual a intenção? Qual é o propósito? E em segundo lugar, a gente também leva tudo em consideração que a gente sabe sobre a pessoa, sobre o assunto, sobre o conteúdo, a temática, para considerar quais são as pretensões que motivaram a dizer aquilo. Porque dentro disso aqui tudo é que a gente vai entender quando o cara está contando uma piada, quando o cara está com preconceito, quando o cara está com algum tipo de sarcasmo, de ironia. Dentro dessa avaliação aqui é quando a gente identifica quais são as intenções, qual é a tonalidade, qual é as pretensões de quem está falando. Então, a linguagem aqui, as perspectivas dos interlocutores são essas. Agora nós temos a expressão linguística, que é a nossa língua, né? Mas aí também temos do lado esquerdo a linguagem, o conceito de linguagem, um conceito bem breve, curto, que diz: é a atividade humana pela qual elaboramos representações acerca do mundo em que vivemos, organizamos e damos formas às nossas experiências. Sempre exige a existência de interlocutores e traz marcas de aspectos históricos, sociais e ideológicos de uma determinada cultura. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, que a linguagem ela não se detém apenas em uma sentença, apenas em questões sintáticas, de organização, ela não se detém apenas em questão de palavras, não é saber muitas palavras, não é entender muito de morfologia, de sintaxe, de semântica, ou de fonema, fonologia. É pegar tudo isso, colocar dentro de um pacote e adicionar ainda o pragmatismo, que é essa reflexão de mundo que a gente tem, que é a nossa cultura, que são os nossos aspectos históricos, sociais, ideológicos, que nos formam, que nos conduzem à vida, que faz a gente ser diferente de uma da outra. Enfim, a língua é um sistema de representação socialmente construído e constituído por signos linguísticos. A língua é estrutural, é social, e ela tem uma estrutura, tem que ser seguida, existe uma norma. Enfim, e esse signo linguístico, que é o nosso código de comunicação, é uma unidade de significação que possui dupla face. Aqui a dupla face, vamos lá. A primeira face é o significante e a segunda é o significado. Quando a gente fala de significante, ele coloca aí suporte para uma ideia como a sequência dos sons que se combinam para formar uma palavra. Ele está falando exatamente da palavra que a gente lê nos gráficos, na tela do computador, no celular, a gente lê no papel, a gente lê nos livros, a gente lê no cartaz, a gente lê em qualquer lugar. Aquilo dali é um significante. Aquele desenho gráfico que representa, que simboliza a palavra, o som, tudo isso é significante. O significado é a ideia, o conteúdo intelectual, é aquela imagem que você tem dentro da sua mente, na sua consciência, quando você ouve falar de uma palavra e ela já vem à sua mente, aquele desenho, vem na sua mente aquele formato, já vem na sua mente aquela imagem, enfim, aquela lembrança que você tem guardada, arquivada da sua memória, é o significado. Essa é a nossa aula para hoje, e é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ligue o sino das notificações para receber os nossos vídeos assim que nós postarmos. Obrigado, valeu, é nóis!